É, é. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui, falando sobre quadrinhos, um cara muito querido, que eu sou fã dele há muito tempo, que é o Dr. Gilmar Machado. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde. A gente é solene, né? É, que a gente não tem intimidade com esse negócio de falar em câmera e tal, né? Mas o momento nos coloca nessa experiência diferenciada, então a gente está aprendendo ainda, né? O contato físico agora não existe mais, né? Eu estava falando para minha esposa outro dia, cara, eu tenho um vício muito antigo, que assim, todo dia, como a gente trabalha em casa, então toda vez que eu tenho um compromisso, que eu tenho que sair para a rua, no dia, na noite anterior, eu tinha o hábito de arrumar minha roupa, que eu ia pôr no dia seguinte. É umas toque, né? Aquelas loucuras. Eu falei, puta, eu tô com saudade disso, porque, né, a gente está nessa coisa aqui. Como é que você está aí na quarentena, Gilmar? Bom, eu como é uma característica da gente, né, que cartunista, quadrinista já tem isso, né, como é, a solidão como companhia, digamos assim, né? A gente tem um trabalho muito introspecto, digamos assim, né? Não tem muito trabalho de contato social, né? Então isso facilita um pouco mais para a gente. Então eu estou aqui tranquilo, né, na caverna que eu costumo chamar aqui, né? Então dá para tirar de letra, né, cara? Assim, o que me faz falta é exatamente isso que você falou aí, aquela saidinha estratégica. Eu ia muito na padaria para tomar um café, para poder dar uma saída, para ver a rua, passar, né? Almoçava muito no restaurante, voltava para cá para poder ter essa saída, né? Porque eu trabalho e moro no mesmo lugar, então a saidinha era fundamental, né? Então isso que eu estou sentindo, essa coisa de sair na rua, de dar uma caminhada pela cidade, tudo, principalmente no final de semana, né? Que é hora de dar um relax e tal, e dar uma caminhada, ver a cidade. Só que não está rolando isso, e aí é isso que estou sentindo falta. Mas de resto, a adaptação está tranquila, né? É isso. Ô, Gilmar, eu também, vamos torcer para que isso passe para cá, né? Aqui a gente está eternamente, não atingimos o pico ainda dessa epidemia, né, cara? Então a coisa complica. Ô, Gilmar, antes de eu falar de você, eu vou fazer uma pergunta chavão. Gilmar Machado, que país é esse? Pois é, cara. Que país é esse, né? É uma coisa que a gente nem sabe. É um país vira-lata, né? Digamos assim, ele não tem, não é um país que está. Eu acho que assim, o Brasil ele está em formação, né, ainda. Quer dizer, ele está buscando a sua identidade. É um país muito novo ainda, né? Quando você pega como exemplo países da Europa e tudo, é um país que está procurando a sua identidade. É uma miscigenação muito grande. Isso é muito legal, né? Você vê São Paulo, por exemplo, aquela coisa de uma cidade de todo mundo. São vários países numa cidade só, enfim. E eu acho que a gente está procurando essa identidade, cara. É muito novo ainda, estamos batendo perna ali para tentar se achar, se entender, se descobrir como brasileiro, sei lá o quê, como uma nação que tem uma personalidade, enfim, né? Acho que é mais ou menos por isso, por aí, né? Nessa busca de identidade, essa que nós estamos tendo agora vale. Pois é, e eu acho assim também que é essa coisa da questão política, que até então a gente não falava sobre isso tudo, né? Está começando a discutir sobre política, né? Está começando a protestar, está começando. Então isso eu acho que já é um tipo entrar na adolescência, já está começando a amadurecer, né? Começar apesar de que essa questão de discussão política é meio aos trancos e barrancos, meio amador ainda, meio desconexo, né? Sabe, meio perdido ainda, mas estão começando a falar sobre outras coisas, né? Não só sobre futebol, novela, e Big Brother, etc. Você, Gilmar, outro dia eu estava vendo aquele no YouTube, aquele escritor, filósofo, enfim, cronista lá, o Henri Bugalho. Ele comenta sobre. Ele é um fervoroso
combatente do governo que nós temos aí, né? E ele comenta que, pelo conjunto de coisas que têm sido feitas por esse presidente, em outros países, ele já teria sido tirado de lá, vamos dizer assim, a tapa. E ele comenta que o povo brasileiro é muito passivo, até se comparado com vizinhos nossos aqui. Será que isso, Gilmar, né, sem querer buscar um entendimento da nossa parte aqui, será que isso também é porque o Brasil ele é isso que você está falando, ele é novo? Ele não aprendeu a ir para o pau ainda? Será que isso faz parte, cara? É bem colocado. Eu acho que tem a ver, tem uma parcela de sentido nisso aí. Não aprendeu. O Brasil ele não tem a briga por território, por pessoa, entendeu? Como tem em outros lugares que derrama sangue por briga de território. Tanto assim que tem um detalhe muito interessante, quando eu saí fora do Brasil para visitar outros países e tal, eu percebia que a bandeira de determinado país, ela aparecia, né? Tipo, eu fiz um tour ali pela Europa e via, tô na Alemanha e tal, a bandeira da Alemanha aparece em tudo quanto é lugar. Depois eu voltei para o Brasil e notei que não tinha bandeira, você não vê a bandeira brasileira, né? Então aí não tem essa história de briga por território, entendeu? Briga por questões políticas mais acirradas, tipo ir lá e tirar no tapa um político, sabe, um líder que destrói o país e tudo mais. É tudo na base a nossa característica, tudo na base do servo, sabe, assim, do sub... como é que eu vou dizer isso? Da pessoa humilde, sabe, que obedece o senhor, dono da fazenda. Isso a gente Uma coisa carrega ainda. subserviente, né? Subserviente, exatamente. Muito, muito bem colocado. Exatamente, a gente carrega isso. Porque eu, por exemplo, Gilmar, na minha ignorância aqui, que eu não sou um cara profundamente, a gente fica vendo questões de julgamento aí, que de políticos, aí, extremamente burocráticas, né? E a gente começa a perceber que é um bate-bola muito estranho. Você vê, você estava falando de Alemanha e tal, você vê na história clássica da queda da Bastilha, lá no 1700 de bolinha na França, cortaram a cabeça da nobreza ali por muito pouco, né, cara? Muito pouco assim, né? Rapaz, como eu estou ruim de referência. Como é que chama lá que cortaram a cabeça dela lá da... Porra! Não lembro também, cara. Eu tô no mesmo time que você, sabe? Lembrar nomes. Enfim, Maria Antonieta. Então, assim, não estou falando para cortar a cabeça de ninguém, mas a gente percebe que é uma coisa muito... Porra, você chega uma hora que você fala, cara, já deu, tá bom, já tá bom, já estamos entendendo que não dá. E, então é isso. Eu tenho um conhecido meu que foi embora do Brasil, ele não é brasileiro, e ele gostava muito do Brasil porque ele achava o Brasil um país maravilhoso, mesmo morando em São Paulo, que é essa coisa louca aqui, ele falava que gostava muito de São Paulo porque achava o povo, desculpa, gostava muito do Brasil porque achava o povo brasileiro muito receptivo, muito alegre, baixo, rasquinho. E aí, o Gilmar, o nosso querido presidente, ele veio mostrar, descer a cortina, ele desceu o véu de Maia, né? Para mostrar que não é isso. Não é isso mesmo, Gilmar? O povo brasileiro, cara. Como assim? Você falou que o presidente veio o quê? Eu não ouvi direito. Ele veio, eu não falo o nome dele, o presidente brasileiro, esse nosso atual presidente, ele veio mostrar que o povo, uma camada do povo brasileiro, não é isso que a gente achava que o Brasil sempre foi, né? Essa coisa hospitaleira, um povo que se mescla, é preto com branco, com japonês, não é isso não, né? Não é aquela coisa que a gente vê no carnaval, aquela
gay, com branco, com nada disso, né? É bem Não é, distinto. não. Acho que não. Mas, assim, não descaracteriza essa subserviência de todo mundo aí, sabe? Da característica do povo brasileiro hoje, assim, que admira o outro, né? Por exemplo, o líder, sabe assim, o dono, que nem a gente está falando, dono da fazenda. Então, parece que assim, a gente está acostumado, cara, a grande parte da população, tirando fora a elite aí, né? Que essa já tem outras origens e tudo mais, tem outro tipo de formação, tem outro tipo de postura diante da sociedade, né, digamos assim. Mas a grande maioria, até a classe média e tudo, tem essa coisa de admiração, sabe? Que é isso que você está falando, né? De receptividade e tudo mais, né? E principalmente dessa coisa sabe, de abrir as pernas, literalmente, para qualquer personalidade que se aparece na frente. Uma coisa que é muito curiosa no Brasil é que não basta ser herói. Se ele for bandido, ou se ele for sei lá o quê, mas que apareça, de certa maneira, na mídia, que ele seja uma personalidade, seja do mal, seja do bem, ele é ovacionado, ele é adorado, né? As pessoas querem tirar foto com a pessoa, sabe assim? Eu fico lembrando desse Roberto Jefferson aí, e um outro, não lembro direito agora o que aconteceu. Não sei se foi condenado por corrupção, etc. Ou Roberto respondeu sobre Jefferson. isso. Que ele agora faz parte do... Tá aí, né, em conluio com o governo, né, fazendo uns acordos aí com o Centrão, né? Cara, segurando metralhadora na mão, né? Batendo foto com metralhadora. Segurando a metralhadora com a mão, que é para fazer o pacote que faz parte desse governo aí, né? Para compor essa característica, personagem de circo, né? Então, Gilmar, desculpa te interromper, é uma calhordice, é canastra, né? Não tem charme essa calhordice, não que um calhorda tem que ter charme. É muito escroto, sabe? É perceptível o que o cara está fazendo, né? No caso específico aí. Pois é, aí tem uma parcela da sociedade que adora isso, né? Tem outros que querem causar o tumulto, né? Mesmo que ele não apoie, mas ele está ali para causar a confusão, né? Quer dizer, provocando até e apoiando. Mas o que eu estava dizendo ali, assim, que o cara é bandido, aí ele aparece num shopping, está passando lá, as pessoas, o cidadão brasileiro vai lá e quer tirar foto, esse que esteve com o bandido e faz aquela coisa do orgulho de estar com essa personalidade do mal, digamos assim, entendeu? A gente tem personagens históricos brasileiros aí que viraram personalidades, sabe, mesmo do lado do mal, entendeu? Sendo bandido, né? É adorado, cara. É muito louco isso. Enfim, não dá para entender. Uma coisa desse negócio aí que eu estava pensando outro dia, por que a rejeição do Lula, sabe, que é uma coisa muito grande dentro dessa classe média que se acha sei lá o quê, enfim, a rejeição do né? Ainda existe. A rejeição do Lula e a adoração por um outro líder qualquer é porque os caras, essa coisa da subserviência ainda, que a gente começou a falar, não aceita que um cara que seja mais ou menos nivelado a ele mande nele. Então ele tem uma aversão a isso. O cara tem que ser mais que ele para poder mandar nele. Ele aceita na boa, sou seu subserviente. Então tá tudo certo. Ele não tem a coisa de se rebelar contra isso, enfim. Aquela coisa muito dessa classe mais A e B também, ô Gilmar, de pegar um avião, uma ponte aérea que seja, ou pegar um avião para o exterior aí e entrar um preto pobre. Isso incomodou, né? Será que não tem isso também? Sabe porque Tem. falando do Lula, né, cara? Você entendeu? Ainda se pega no Lula, se prega no Lula, mesmo o Lula estando aí, entendeu? Meio diluído na história aí, ainda como se ele tivesse com aquela força que ele tinha anos atrás. Então, assim, eu confesso que eu não entendo, você entendeu? A grande ameaça comunista
que tá pairando sobre o país que esse povo está vendo é um absurdo. Outro dia eu estava vendo aquele negócio dos 300 que fizeram, né? Aquele grupo ali. Eu achei o nome meio besta. Primeiro porque 300 são perdedores, né? A história lá que virou quadrinho do Frank Miller, lá os caras perdem, caralho. Né? Entendeu? Então, assim, enfim. Ô, Gilmar, isso é histórico, Gilmar? Você acha que isso é meio chavão falar isso? Você acha que isso é histórico? Se isso que vem desde 1500, essa subserviência que o brasileiro tem, essa mania de olhar para a Europa e achar que aqui a coisa... Você acha que é histórico? Tá no DNA? É histórico. Eu acho que é histórico. Essa raiz ainda está aí, impregnada aí. As pessoas não sacam ainda a força que tem, sabe? De questionar. Por exemplo, a gente pega isso daí, aceita tudo de boa, principalmente a classe mais humilde, mais ignorante da sociedade, aceita tudo. Todas as taxas são aceitas, todas as imposições governamentais são aceitas, né? Eu fico lembrando de umas coisas que eu vi, sabe aquela coisa do cocô do Bolsonaro lá, que apareceu um cara com a prancheta lá, falando que se fizesse cocô uma vez mais, ia ter que pagar taxa, enfim. As pessoas aceitam muito qualquer coisa, entendeu? Imposta por governos e tal, não tem essa veia de personalidade crítica, de ir lá e brigar por isso, entendeu? Então é muito assim. Ô, Gilmar, bom, vamos falar de você agora um pouco, né? Senão a gente começa a chorar aqui, né? Cara, é dureza, né? Enfim, tem tanta coisa para falar sobre isso, né? É uma coisa que a gente fica quebrando a cabeça todos os dias, a gente faz um desenho sobre isso, tentando entender o que aconteceu, o que está acontecendo, qual é a perspectiva. A gente fica tentando projetar alguma coisa, mas não dá. E tenta entender o que está acontecendo todo dia, mas não dá para entender, cara. É muito louco. Você acha que é uma frustração, Gilmar, principalmente de caras da nossa idade, assim, que a gente veio da ditadura, mesmo que a gente fosse jovem, né? A gente passou pela ditadura, viu a abertura, viu aquela coisa do irmão do Enfio, né? Aquela história toda. E, enfim, o Brasil entrando numa democracia. Aí, de repente, cara, a gente velho assim, já um pouquinho mais idosos, assim, né? A gente vê que a coisa deu uma guinada, eu não sei se para trás, mas a porca torceu, que você fala, o que é isso? O que está acontecendo? Assim, você fala assim, meu, eu tenho quase 56 anos, pô, 56 anos de idade eu estou vendo isso na rua, assim, sem explicitar. O que aconteceu? Mexeram Então, de uma certa maneira é interessante a gente ver, e o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, a gente não consegue dimensionar nesse momento. É que nem na ditadura militar, né? A gente não conseguia. Eu vivia, eu era muito garotinho ali, né? Eu só escutava as coisas que podia falar, não podia cantar a música do Raul Seixas, enfim, só coisas assim, mas não sabia, a gente não mencionava o que era. Tinha paixão por essa música, Pra Frente, Brasil, Salve. Tem a lembrança, com emoção e tudo. Mas a gente não dimensionava isso, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é mais ou menos uma coisa assim. A gente não dimensiona esse momento político, social que a gente está vivendo. Talvez seja um despertar para a adolescência da característica do brasileiro, como é que eu estava falando aí, por exemplo. Depois dessa, a gente vai passar a ter um senso crítico um pouco maior, já vai ter um pouco mais de maturidade, de personalidade como nação, talvez. Entendeu? Então, acho que vai passar por aí. Então, se tiver que olhar uma coisa positiva nesse sentido, é essa. É uma perspectiva que pode ser boa, pode ser positiva. Os governantes, por exemplo, do futuro, por exemplo, já serão mais questionados, a gente já vai avaliar com mais critério quem vai mandar por quê. Até então, mandou, vamos fazer, é tudo igual, político rouba mesmo, tá tudo certo. Sim. Agora não vamos aceitar. O imposto que o cara vai fazer sobre o Enem, sobre não sei o que lá, tem que ver a carreira do cara. Eu acho que isso vai mudar e vai melhorar nesse sentido.
Eu concordo, porque você vê, independente de questão política, né, de partidária, melhor dizendo, você chega e fala assim, mas o Bolsonaro está aí? E falei o nome dele, hein? O, o, o cara está aí por causa do PT. Então, não importa se isso procede ou não, a gente tem que pensar que a escolha para você compensar aquilo que você não gostou acabou sendo mais indigesto do que aquilo que estava indigesto. Você está entendendo? Defendendo a própria classe que votou no cara por causa do Lula. Quer dizer, tua escolha foi pior, bicho, você entendeu? Não é uma questão partidária, é uma questão, já está uma questão humana. E você falar, né, a pessoa falar, defender um cara onde o resto do mundo está falando o que é isso, quer dizer, é uma coisa que, para frente, tendo uma visão boa, eu concordo com você, a gente vai ter que peneirar. Talvez a gente esteja passando pela grande peneiragem, né? Então é um momento que está turbulento, então tem que segurar na cadeira. Eu vejo, sabe aquela coisa no avião que o comandante fala, senhores passageiros, vamos passar agora por uma turbulência. Você fala, de repente o negócio começa, você fala, puta, vou morrer, vai cair o avião. A gente, eu acho que está nisso, cara. Tem que se segurar. Ô, Gilmar, bom, ô, Gilmar, me conta a sua história da sua vida para mim, profissional. Não a sua vida pessoal, porque deve ter muita coisa que tinha que pôr a tarja para menor de 18 anos. Não, tem não, pô. Mas Vida como é que é a pessoal. tua Mas história? essa coisa de história pessoal é muito legal porque ela se funde muito com a vida profissional e pessoal. Ela tem uma fusão muito grande, né? Todo o sentido do que é você profissionalmente vem da sua existência como pessoa, sua história e tal, né? Que é mais ou menos isso que acontece comigo também, né? Eu Você é sou migrante autodidata? nordestino. Hã? Então, me conta de você. Você é autodidata? Como é que é o negócio? Isso, autodidata, né? Já fiz o lance sobre, já entrando na nossa seara dos quadrinhos, dos desenhos aí, né? Que é o que interessa para a galera. Mas, assim, eu sou migrante nordestino, nasci no sertão baiano, e aí cheguei aqui em São Paulo e trabalhava em fábrica de porcelana, tudo, né? E é engraçado porque, assim, surreal. Tem mania de falar engraçado porque... Não, mas é surreal porque a fábrica que eu trabalhava aqui na região do Grande ABC era uma fábrica de porcelana e empregava muito menor de idade. E esses menores todos eram mutilados, cara, incrível, na Como assim? fábrica. Aí a gente não tem noção. Mutilados, literalmente mutilados, porque tinha as prensas automáticas e manuais. E adolescente, cara, que ia para essa é a minha história, do meu irmão, meu primo, todos eles estudava de noite e trabalhava na fábrica durante o dia inteiro, entendeu? Eu chegava às 7:30 da manhã, 8 horas, saía às 5 da tarde, e depois ia para a escola. Esse era o ritmo. E aí, 2 horas da tarde, cara, era a hora padrão das pessoas se mutilarem. Muito louco isso. Eu tenho um dedo aqui que falta um pedaço por conta dessa mutilação. Meu irmão também, tal, enfim, todo mundo. Então era muito comum ver os adolescentes todos sangrando, faltando um pedaço de dedo. É uma coisa que se contar assim na época assim, era muito, muito bizarro, mas era natural. Acontecia, é um acidente. Um acidente. Acidentou. Coisa medonha, né? Então tinha isso. Eu trabalhava nessa fábrica de porcelana aí e a fábrica de porcelana tinha um pó branco que ela deixava todas as paredes tipo folha de papel branca, assim, né? E eu já tinha, sei lá da onde, não sei da onde, um gosto pelo desenho e tudo, né? Eu tinha lá 16, 17 anos na época. E eu passava assim alguns tempos meio que perdia a conexão com a produção do trabalho e ficava desenhando na parede, né? Aquela parede com o dedo mesmo, sabe assim? Ficava lá pintando, fazendo os traços ali, né? E eu fui demitido por causa disso, inclusive, né?
teve um dia que o cara chegou, brigou e tudo, e aí eu falei, vai embora, tá, né? Não veio mais. Isso foi numa sexta-feira, eu lembro até hoje e tal, né? Aí na segunda-feira eu saí atrás de trabalho como desenhista, sabe assim? Tipo, queria ser um desenhista. Na época, nesses anos, não tinha nenhuma referência, nada relacionado a isso, né? Quer dizer, trabalho de desenhista, cara, como é que é isso, né? Tipo, aonde você vai trabalhar, quem é que vai te pagar para fazer desenhos, enfim, não tinha nada, nenhuma referência. Aí saí e fui procurar emprego em agência de propaganda que tinha na região. E por acaso encontrei um jornal do PT, PT regional. Eu fui lá com os desenhos e tal, e encontrei um cara, um jornalista que estava passando na hora e falou: você faz desenhos e tal, faço tal. Então você vai trabalhar comigo, que era o Sindicato dos Motoristas do Grande ABC. E aí que começou o trabalho profissional, fazendo os desenhos para os sindicatos. Trabalhei 10 anos na imprensa sindical, fazendo todos esses desenhos. Conheci muito bem Lula, a convivência com Lula, tive momentos. Tem umas histórias muito curiosas no meio disso daí tudo, enfim, que leva muito tempo para contar. Mas foi isso, aqui na região do ABC, sindicatos metalúrgicos do ABC. Aprendi muito, autodidatamente, desenho e essa coisa do desenho autoral, e das questões políticas, né? Questões sociais e tal, porque dentro do sindicato a gente aprende isso, não, né? Então foi muito isso. Depois fui para a chamada grande imprensa, que a gente chamava, né? Os grandes jornais e tal, para fazer tiras em quadrinhos, fiquei fazendo muito tempo. Ô, Gilmar, mas então assim, você já começou fazendo material de cartoon para jornal de sindicato. Então, assim, já foi a tua ideia, tua intenção imediata, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com essa, dentro do desenho, isso que eu quero te falar, eu quero trabalhar com isso. Foi assim? Isso. Foi assim, porque assim, você acho que já no início você já percebe aonde que você está confortável e aonde que não está. Por exemplo, eu tive uma experiência numa agência de propaganda por uma semana e eu vi que eu não conseguia fazer aquilo, sabe? É um tipo de desenho mais... eu não dava, não rolava, né? Então, onde eu me sentia um pouco mais confortável era fazer o Você desenho tinha, de humor. você tinha que seguir alguns padrões de traço, de estilo. Exato. Exatamente, fazer aquilo que já existia ali, sabe? Pegar e refazer aquilo que estava feito, com essa coisa muito formatada, quadrada, sabe? Essa coisa publicitária, né? Para agradar o cliente, sabe? Agradar o cliente, tem uma pontinha aqui que o cliente não gostou, saca? Não consegui me adaptar a esse tipo de coisa. E aí vi na imprensa sindical a liberdade de fazer o desenho livre, autoral, de cartoon, né? Aí sim, aí me senti muito à vontade, a coisa foi deslanchando sem o menor sofrimento, sem, né? Foi mais ou menos assim. E aí vem vindo de lá para cá. Isso, aí de lá para cá isso, e tem sempre a mudança de traços e tudo, né? Ô, Gilmar, antes da gente... É um negócio que eu gosto de perguntar para a turma, eu mesmo nos meus vídeos próprios, eu gosto de tentar explicar isso, embora eu sei que são coisas que não dê para explicar muito bem. Tem um negócio no seu desenho que eu sou muito fã, do desenho, que tem uma estranheza nas tuas figuras, nos teus bonecos, que é muito sedutor, é difícil explicar. Tem um grafismo. Como é que é essa personalidade? Você está entendendo o que eu estou falando, né? O teu desenho, o seu desenho, tecnicamente Isso. falando e temperadisticamente falando, tem uma coisa nas tuas figuras, uma estranheza, um efeito que você põe ali no olho, no rosto, que dá um certo tom meio doente, meio, não doente, meio insano, meio esquisito. Pois É é, cara. engraçado que você está falando isso, eu estou olhando para cá para tentar identificar isso que você está falando, porque é aquela coisa assim, eu não sei, eu não vejo isso assim, eu não consigo fazer essa leitura, talvez porque eu esteja dentro disso, né? Então eu não consigo, sabe essa visão do outro, de fora, para dentro desse tipo de desenho? Eu não sei, porque estou dentro disso. Isso daqui, cara, é uma coisa que eu acho muito interessante dizer, né?
sobre como é que é feito esse negócio, porque as pessoas perguntam, né? Ah, como é que é, principalmente no Instagram, como é que faz para fazer cartoon, né? Como é que é para ser um cartunista? Quais os primeiros passos que eu teria que fazer? Eu nunca sei explicar nada disso, porque não tem uma fórmula, uma técnica especificamente sobre o desenho de cartoon, que é muito pessoal, é muito autoral, é muito da personalidade da pessoa, aquele tipo de efeito, de resultado, de traço e de ideias, né? Porque, Enfim, por exemplo, você faz humor, na minha leitura, né? No meu interessante ponto de vista, né? Você faz humor, mas você não é engraçadinho. Você está pois entendendo? isso, exatamente. O cartunista não é humorista, muito menos piadista, sabe? Na minha opinião, eu vejo as pessoas falando, o pessoal que faz cartoon, até os Charles, até pessoas muito mais tarimbadas que a gente conhece aí, falando de humor, né? Tá certo que tem uma certa pigmentação de humor, mas, por exemplo, no trabalho que eu tento fazer, não é engraçado, cara, não tem graça, porque eu não sou engraçado, sabe, assim, pela história da vida, aquilo que eu estava te falando, como é que é a formação profissional? Pela história da vida, ela se funde muito com o resultado que você faz, né? Então, as dificuldades da vida, como você enxerga a vida, por exemplo, as coisas que eu vejo, por exemplo, na cidade, a gente conhece muito bem as ruas de São Paulo, como é que são. Eu fico o tempo todo, eu sou acostumado a andar na rua e ver as coisas como elas são, na base dura, sabe? Mas é uma coisa que você não se acostuma nunca. Essa visão, esse sentimento que acontece, né, você transporta de uma certa maneira para o seu trabalho. Então, é a fusão do que você vê, o que você sente, o que você transporta para o papel através do traço. Então, talvez passe esse tipo de coisa que você está falando, que você consegue enxergar e tal. Talvez seja mais ou menos por aí. E aí as pessoas perguntam, como é que faz? Como é que... Cara, não dá para explicar. É uma coisa de... sei lá, da sua vida. Enfim, é uma mistura disso. Né? É porque eu, que nem uma vez eu conversando com o Nobushi Nen, sabe? Ah, E ele estava falando para ele da importância de uma série de teóricos, né, de quadrinhos, né, o Paulo Ramos, que organiza aquele encontro ali e tal. Eu falei, muito importante para nós termos estudiosos de autores e de quadrinhos, né, porque vocês partem para a teoria, vocês analisam a obra do cara e não compete ao artista ter uma visão analítica do que ele está fazendo, né? Porque senão o tempero se perde, né? nem tem como, a gente nem tem essa capacidade, né, de se autoanalisar ou se né, fazer aquelas análises e tal. Eu fico surpreso com as análises acadêmicas que são feitas, né, porque tem muito desenho desse que ele entra para provas, para TCC e tal, e tem toda uma teoria em cima disso. Eu acho incrível, cara, eu acho fantástico a visão que as pessoas têm sobre um traço, um enquadramento, toda a leitura que a pessoa faz sobre isso, né? Eu acho bem interessante. Pode falar. Não, assim, o Gilmar, para você fazer uma charge ou um cartoon, acho que a gente não precisa explicar aqui para o povo o que é charge e o que é cartoon. Acho que não, né? Não, Bom, acho que não. é, como é que é? O cara tem que ser um antenado, ele tem que ser um cara antenado, tem que ler jornal, ver jornal, ler livro, como é que é? Mais do que ficar lendo grandes mestres do cartoon, como é que é? É, Fala para não, mim. não precisa, assim, eu acho, essas opiniões são muito particulares, né, de cada um, né, é muito achômetro pessoal de como você funciona dentro disso, né. Então, por exemplo, eu não acho que tem que ficar vendo os mestres, não sei das quantas, porque você acaba sendo influenciado por aquilo também. É legal você conhecer, sabe? Como base de conhecimento das coisas, por exemplo, como que o cara fez o trajeto dele, que tipo de material, como é que foi o processo de vida para a realização daquele trabalho, é legal você ter o conhecimento. Mas a coisa que flui naturalmente, como você funciona, eu acho que tem muito mais valor e
cria-se uma personalidade muito pessoal, intransferível, digamos assim, entendeu? Então, é óbvio que, por exemplo, dentro da nossa profissão, assim, você tem que ler muito, né? Você tem que estar bem informado, você tem que... e além disso, você tem que ter a síntese da informação dentro de um desenho, ter essa capacidade. E aí você seguir a tua linha que você queria. Por exemplo, eu não faço desenho de humor, né, pela graça. Eu já fiz muito isso, sabe, para jornais de grande imprensa, que são as tirinhas em quadrinhos. Procurava o humor. Mas depois você viu que não tinha muito sentido isso. O maior sentido é você fazer um desenho que cause impacto, que cause uma crítica, né? Que você conteste alguma coisa, que você crie estímulos para protesto, enfim. Acho que essa é uma ferramenta que tem mais função nesse sentido, né? Tem mais sentido. E aí eu me perdi agora aqui no lance da charge que você estava falando, para fazer a charge. Então aí cada um tem a sua fórmula, né? Cria a sua fórmula de construção de uma charge, né? De um desenho desse tipo, né? E é óbvio que você tem que ter bastante informação, né? Ter a sacação, né? De pegar os pontos principais e usar aquilo dentro de uma técnica que você mesmo desenvolve para poder fazer um cartoon, sabe assim? O que é importante nisso? O que você tem que destacar nisso? Com texto, sem texto, enfim. É o tempo que vai dizer como é que você funciona. Então, Gilmar, puxando essa coisa que você estava falando agora, por último, vamos lá, você vai fazer uma charge hoje. Como é que é? Como é que é teu trabalho? Da ideia, daquela ideia, daquela situação, como você falou, o que é, o que eu vou mexer, o que eu não vou mexer, como é que funciona? Então, é assim, ó, por exemplo, primeiro que é você estar dentro do movimento, tá certo? Por exemplo, a gente tem o governo Bolsonaro. Esse Você está falando, eu não falo não. esse imbecil aí, do imbecil. Eu não dou palco para ele. Então, você está dentro, acompanhando essa novela, digamos assim, capítulo por capítulo todos os dias. Então, você está dentro, você sabe do que você pode falar ali. Você não chegou agora e viu um movimento, você está acompanhando diariamente o que está rolando no país, blá, 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 e tal, porque o teu ofício é esse. Né? Aliás, hoje, todo mundo, até não tem mais ninguém alienado, você está por dentro do negócio. Então, para quem faz é como um trabalho jornalístico, Laudo. Você está por dentro da notícia, está acompanhando, você está vendo o movimento do país, do mundo, entendeu? Então você sabe do que você vai falar. Então, você falou da construção da charge. Então aí, a primeira coisa é essa, você está dentro do assunto, você está sabendo o que está acontecendo, tá certo? Aí depois é você aplicar a tua técnica que você aprendeu com o tempo. Não está escrita a fórmula ali que você, aqui você faz isso, no final você faz a caricatura do cara assim e bota um texto assim. Não existe essa. Você desenvolve isso com o tempo, fazendo errado, fazendo certo. Você vai desenvolvendo. Aí você chega num momento que fala assim, o assunto é esse, você entendeu? Pensa um pouco, já faz, já joga fora, já faz outro. Então tem uma dinâmica de produção já meio automática dentro desse universo, entendeu? Tem umas coisas interessantes aí que eu posso falar depois, da autocrítica, sabe? A partir de que momento que você chega num ponto da autocrítica que você não aceita qualquer coisa, sabe? Você joga fora, ou você apresenta para um público uma coisa que você já filtrou várias vezes. Né? Tem essa coisa, Laudo, que é muito interessante também para o cartunista, do método de comunicação, por exemplo. A gente tinha o trabalho impresso, o jornal. Era uma dinâmica. Você fazia, era rápido, mas olha se rápido antes. Você fazia hoje, amanhã estava na banca. Era rápido, né? E já acabava. Hoje, cara, 5 minutos. Você vê como a coisa da comunicação mudou, né? Então a gente tem que reciclar, por exemplo. Eu fico tentando me reciclar. Eu sou da época do jornal impresso, do chumbo. Já tive desenhos no Diário Popular, que o desenho era aquele pedaço de chumbo, assim, né? Muito louco, assim. E hoje tem as tablets que eu não uso ainda, mas uso papel, mas tem toda essa dinâmica de ferramenta de comunicação.
Então, do impresso ao celular, enfim, as redes sociais e tal, tem tudo isso. Né? Você estava falando, não, só para dar uma adendo, você estava falando que nem, por exemplo, você fazia a charge hoje, saía o jornal amanhã, que era rápido, mas mesmo assim você tinha o decorrer do dia para ter aquela charge, no caso, ter uma repercussão. Hoje botou no ar, dependendo aí da coisa, você já tem a coisa, botou, sei lá, 15 para as 3, 3 horas, o pau já pode estar comendo por causa dessa tua charge, né? Exatamente. E aí também é como a fotografia, né? Hoje, com todos os aparelhos que tem, e aí a gente tem um lance que são os memes, né? Dinâmicos, cara, impressionante. A tua disputa de ineditismo com o que você está falando com os memes. Você vai ver, você abre, a notícia aconteceu agora, você vai abrir, a coisa já está rolando com coisas geniais, sacadas geniais, entendeu? É impressionante. Você corre atrás ali para tentar acompanhar como cartunista, né? Observador e, enfim, para tentar acompanhar o nível do negócio, porque é bem, bem forte hoje. Gilmar, você no papel, você começa no papel. O desenho começa Você trabalha com o que no papel? Com nanquim, com caneta, papel bom, papel ruim? Como é que é o negócio? Papel ruim, papel papel sulfite, papel de reciclável, papel de recorte, olha só isso aqui, papel de envelope, tudo isso aqui para fazer estudo de ideias, né? Caderno de RAF, né? Então você vai saboneteando ali ideias e anotando coisas e tal. Aí chega no papel sulfite, né? Que eu faço o original aqui no papel sulfite, assim, né? Uma caneta, traço, depois escaneio e boto lá boto as cores lá no Photoshop, né? São 3 ferramentinhas do Photoshop e eu já resolvo a vida ali, né? É basicamente esse o processo, né? E tenho sonhado aqui em comprar uma tablet que facilita muito a vida, mas não rolou ainda. Eu estou achando que não vou ter uma adaptação difícil, porque assim, esse desenho no papel que eu faço aqui, cara, tem uma coisa muito emocional, de pressão, leve, pesado, entendeu? Isso tudo é papel e caneta, que consigo viver nisso. Agora eu estou pensando na tablet, que é uma coisa meio de vidro ali, como é que é a sensação, a emoção daquilo, né? Como é que é artificial? Eu sou papel. E eu tenho a coisa de gostar do cheiro do nanquim, sabe? Aquela coisa. Eu tinha um nanquim em português, eu tenho ainda, uma viagem que fui para lá, que eu trouxe uma meia dúzia. E aquele nanquim, bicho, quando aberto, tinha um cheiro de merda do cacete, cara. Mas era um nanquim bom pra caralho, você entendeu? E eu usava. Tem uma coisa, né, na Cintiq, né, e no tablet eu não sei, mas na Cintiq tem uma certa distância, né, papo de velho agora, né, porque para molecada não tem isso. E tem uma distância da ponta da caneta lá que você usa, né, tem um intervalo ali e tal, e eu acho que isso que você está falando, por exemplo, o teu desenho, você vai ter que adaptar essa coisa bruta que você tem aí, essa coisa meio insana que o teu desenho passa, eu acho que você vai ter que adaptar se você for trabalhar digitalmente, né, cara? Pois é. Tem essa reticência aí desse negócio aí. Você, Laudo, você usa o nanquim mesmo, né? E você usa o quê? Pincel nas tuas artes finais? Como é que é? Que material que você usa? Eu uso pincel, uns 3, 4 pincéis ali, bico de pena, que eu gosto muito, e caneta, essas canetas aí. Eu dou uma variada, tem coisa que eu uso bico de pena, varia. Você coloca já preto ali mesmo, no nanquim, no próprio original. Você guarda originais, né? Você tem os originais com papel bom, tem? Tem, eu gosto de trabalhar com papel legal. Mas eu chapo... papel legal. O Cara, cartunista. Você vê que o cartunista é muito porra louca, ele não tem o que... Nada, cara. Papel legal? O Shimamoto falava para mim que fazia aquelas puta capa de terror ali que ele faz uns papel de quinta, assim, papel de pão. Aí você vê umas puta artes e fala, caralho, meu, e eu com
umas frescuras de comprar papel bom e tal. Eu uso papel Bristol, papel Opaline quando tinha, né? Tem ainda, para fazer arte final, para fazer desenho. Né? Você vê, eu trabalhei muito tempo com o Omar fazendo arte final para mim, mas eu voltei a fazer muitos anos atrás arte final porque eu senti a necessidade de uma lambeção, sabe? Lápis, papel e tinta. Eu senti uma necessidade disso, não, que é isso que a gente tem. Ô, Gilmar, mas e aí? Esse processo todo, assim, quanto tempo, assim, não sei se eu vou estar falando merda, mas se for merda, você conserta no que tem que ser. Você vê aí, por exemplo, Regina Duarte falando que está em voga ainda, esta porra, né? Falando que morte. Ah, houve morte na ditadura porque a vida. Muito filosófico isso que ela falou, você está entendendo? Então, para você ver isso na televisão, você fala, puta que pariu. Como é que é? Como é que é esse processo? Eu vi um negócio que eu preciso me manifestar no que eu faço. Como é que é esse processo? Então, primeiro, assim, né, tipo, eu no começo disso, desde 2018, fazendo a campanha da campanha eleitoral, era aquela coisa instantânea de indignação. Caralho, isso é muito surreal. Eu pegava e fazia, já botava na rede social, né? Aí você vai indo, indignado e fazendo, que é o que aconteceu, que eu fiz durante um ano inteiro, charges e tal. Agora, a gente entra num processo de anestesia, até meio passividade, porque a Regina Duarte fez aquilo, aí você fica assim, né, cara? Tipo, nossa, você não tem mais nem reação, assim. Tanto que eu já dei até, eu sinto que eu já dei até uma brochada, digamos assim, né, de fôlego nessa coisa, porque não tem limite. É muito surreal, você não acompanha. Você está na overdose, né? Você tem overdose, parece uma droga, cara, que entra no negócio, você fica meio assim. Eu fico estático mesmo, assim, meio passado. Fala, cara, tem coisa que não dá para ver. Aí você vai ver o Bolsonaro de novo, fazendo a mesma. Aí você olha de novo uma aberração, você fala, cara, qual que é a ferramenta, qual que é a linguagem para tratar disso? Já dei o fôlego ali, e agora? O que é? Eu entendo o que você fala. Porque antes você tinha isso, aí você ia para cá e fazia. Agora é muito, né? É de todo lado, né? Nem de todo. De todo lado. Você fica, sabe, assim, meio nocauteado, digamos assim. Tem coisa que não dá nem para reagir, você fica parado assim, né? Tem uma coisa que eu acho assim, não tem aquela coisa, né? Que você fala assim, quando você pensa que o povo chegou ao fundo do poço, você vê que é mais fundo. Não tem fundo, assim, é um eterno cair, parece, né? Ou pelo menos 2027, como ele está falando aí, cidadão. Pois é. E como é que você lida com isso hoje, Gilmar? Fazendo o teu ofício aí, com essa coisa toda dessa overdose que você está sofrendo. Como é que é? Então, perdi um pouco esse fôlego, né, esse pique de fazer um pouco isso, mas tinha bastante ali, né, fazia bastante coisa todo dia, toda hora. Eu tentava acompanhar todo fato bizarro, eu dava uma resposta no desenho, entendeu? E aí foi tanto que, sabe quando você está correndo junto? Aí aquele negócio da bizarrice, ele é tão potente e vai correndo tão forte que você chega uma hora que você está estafado, você tenta acompanhar e a bizarrice está indo embora. E você começa a ficar meio olhando, cara, acabando o meu fôlego para isso, né? Enfim. E é isso que tem acontecido um pouco, sabe, cara, com o que eu tenho feito. Tenho feito várias coisas, não sei as respostas, as pessoas mandam muito recado para mim na rede social, né? Apoio, né? Porque até então, no começo, tinha muita gente perseguindo e xingando, aquela coisa de guerrilha mesmo. Aí foi filtrando, aí eu tive mais gente que me apoia dentro disso. Existe ainda, restou, uma série de cães bravos ali para defender o cara que está sempre ali, ele segue... Então, Gilmar, isso que eu ia te perguntar. O Alê Santos, que é um ilustrador, primeiro que eu entrevistei dessa leva aí,
a gente ainda estava conversando, ele ficou, né, estupefacto. Eu gosto desse termo, né, estupefacto, porque ele fez uma charge ali sobre o Bolsonaro e imediatamente ele acabou de postar no Instagram, veio os haters ali, né, os bolsominions ali matando. Eu falei, olha, isso é normal. Eu falei, eles devem ter algum radar. E ele falou, mas cara, é gente que eu não sigo, é gente que eu não sei quem é. Eu falei, cara, mas deve ter um aplicativo, um programa, algum negócio que os caras estão lá seguindo. Falou mal, fez desenho ruim, eu vou lá detonar, cara, você entendeu? A pergunta que eu te fazer é assim, tem muito ainda, Gilmar, muito hater, muito nego dando voador em cima de você, rogando praga por causa da tua charges, hein? Agora tem menos, por conta do filtro, que eu também fui bloqueando tudo, né? Aliás, eu fui um dos grandes... como é que chama quando para de seguir? Você provoca os caras a deixarem de seguir por raiva, por ódio mesmo, né? Então aconteceu muito isso, né? Da galera ir embora mesmo e tal. Só que em compensação chegaram pessoas, né? Mais afinadas com o discurso, mais a tua praia, digamos assim, entendeu? Então no início, cara, eu ficava meio assustado mesmo com a raiva, sabe assim, com o xingamento, com a ameaça. Então teve até pessoas do alto escalão do PSL que ficava marcando em cima, seguindo e tal, e mandando comentários e tal. E era uma coisa meio assustadora, porque assim, o cara ele não te ameaçava, ele te elogiava e lamentava, porque eu estava do lado errado, né, digamos assim. E é muito engraçado você ver o desenrolar da história durante esse tempo todo, em que toda a movimentação do PSL aconteceu, né, de distanciamento com o bizarro presidente, toda essa coisa, entendeu? E você olha para trás e fala, tá vendo aí, ó, o que aconteceu, enfim. Aí tinha os seguidores latindo, sabe, cara, os caras com raiva. É impressionante, sim, que você notava o ódio mesmo, raiva, sabe? O cara ameaçava, falava, você é não sei o quê, xingava minha mãe, sabe, assim, coisas bem baixas mesmo, baixaria mesmo, que era para te atingir mesmo, né? Teve uma época que eu fiquei até meio em depressão, porque caiu no radar de fato, porque assim, isso é quando não cai no radar, isso que você está falando aí. Da onde que vem essas pessoas que xingam? Tem um fato, tem um negócio que quando você cai no radar, é foda, porque assim, vem um batalhão, cara, para te destruir. Então, se você tem uma sensibilidade fragilizada, você não aguenta. Então, caiu no Twitter uma vez aí, e foi até naquela coisa de Brumadinho, se eu não me engano, que caiu no radar deles no Twitter. E aí veio aquele batalhão, aquela, sabe assim, tiroteio direto assim para te desmoralizar, te causar desconforto, e foi isso que aconteceu. Parei, fiquei assim, final de semana inteiro meio deprê, falei, cara, vou parar com isso. Foi isso que aconteceu. Mas agora amenizou, agora está estabilizado, eu já sei que não dá para discutir. Tem uns caras que ficam me seguindo lá, e eu vou ver o perfil. Muitos são robôs que não têm personalidade nenhuma, não tem foto, não tem nada, ele está ali para te ofender, simplesmente depois sai, entendeu? E é isso. Então eu aprendi um pouco a lidar com essa história toda desde o começo de 2018, do final de 2018 até agora. Né? Então já dá para criar um pouco mais esses haters aí, né? Porque, enfim. Mas, por um lado, quando você vem esse time de haters, né? É bom, né, cara? Quando vem esse batalhão para te atacar, é bom, né? Sinal que você incomodou, caralho. Pior é se passa batido, né? Pois é, cara. Ou aquela Sim. história que o Angeli conta, né? Quando o Sarney virou para ele e falou: Você é o melhor. Porra, fudeu, né, cara? Fudeu. Aí cagou, né? Não entendi. Ô, Gilmar, e vamos lá. Mostra umas coisas tuas aí para nós, aí. O que você tem aí? Teus O que você gibis aí. quer? Mostra aqui. Mostra aí os Tem do... álbuns. Aliás, ó, isso aqui, né? Deixa eu passar uma geral aqui do espaço aqui, ó, bagunça. Isso A é gente vive legal. uma bagunça. A Mostra gente vive aí. uma controlada, que a gente sabe o que é o que, né? Tá vendo aqui? Lá. Essas coisas são muito legais, viu, Laudo, do espaço que a gente trabalha, né? Pelo menos eu, como cartunista, desenhista, tudo, gosto muito de ver os ambientes
de trabalho, né, que inspira, né, dos colegas artistas e tal, né? Então aqui assim, essa aqui é a sala de trabalho que eu tenho aqui, né? Tem um sofazinho ali? Tem um sofazinho ali, tem chapéu, né? Tem uma bagunça assim, né? Aqui as coisas estão aqui, tem os desenhos, né? Que fica aqui tudo meio jogado, bagunçado e tal, né? Aquela que vai acumulando, sabe assim? Aqui, ó, tudo isso aqui são desenhos, charges. Não sei se está dando para ver aqui. Tá. Isso é material feito já, publicado já. Tudo publicado, né? Tem muita coisa aqui. Isso aqui tem uma caixa aqui embaixo também, que são de coisas recentes, né? Que são as charges, né? Tem ilustrações aqui, né? E por aí vai. Aqui são publicações aqui que a gente pode mostrar aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Foi uma coletânea, né? Que foi no Catarse? Pelo Catarse, né? Que é mais ou menos o primeiro ano do Bolsonaro lá, né? Foi bem esse livro? Então, porque assim, eu fiz uma tiragem disso aqui para o número de apoiadores. Eu não quis fazer mais, né? Então, fiz a quantia exata para o número de apoiadores. Foram quase 600 pessoas. Porra, muito bom. Aí é uma coisa que está discutido, né? E aí, depois que ficou pronto, aí foi uma coisa muito engraçada, cara, que muita gente entrou em contato querendo depois do livro, né? Aí eu falei, tinha que eu pediu antes, né? Aí não tinha mais, aí acabou, né? Aí pode ser que eu faça isso, que as pessoas pedem que eu faça uma segunda. Então, talvez eu faça, e aí dá para entrar uma nova tiragem desse aqui, né? Mas não tem mais, né? Foi só para isso mesmo. Mas uma tiragem inicial aí de 500 livros, que é bem legal, cara. E a ideia é que fosse um registro mesmo, né? Meio documental do que aconteceu durante esse ano, né? 2019, né? Com esse presidente. Mais ou menos isso aí. O resto, mostrando aqui, tem o livro com o Lilo Parra, né? Que a gente fez também durante o ano de 2019. Como é que foi trabalhar isso é uma história em quadrinho mesmo, né? Assim, não tem viés político a princípio. O Lilo escreve aquele... Oi? Vocês quadrinistas, você quadrinista, é uma coisa que eu admiro demais, assim, quem tem... por conta do seguinte, a minha formação é de imprensa. É aquela coisa, fez aqui, amanhã já foi. E agora, mais do que nunca. Você fez aqui, postou, já era. Agora você, como vários outros que têm essa experiência dos quadrinhos, fica ali na prancheta, trabalhando uma página, outra, e rola meses, já foram 3 meses produzindo o mesmo trabalho. Cara, nunca imaginei fazer um negócio desse. Você mesmo, eu já te revelei, falei, cara, não tenho, não rola, não sei o quê. Aí já fiz experiência de quadrinhos de 2 páginas, no máximo, já eram... Né? E é um tempo de conviver com os caboclos aí, né? Sei lá, uns meses convivendo com o personagem, é um negócio, cara. E eu não tenho essa... Nossa, aqui o próprio desenho é de reciclar, de refazer, de mudar, e já está pronto, né? Personagem eu nunca consegui fazer por conta disso, né? Enfim, isso aqui foi um grande desafio, cara, para fazer aqui. O Lilo me convenceu que daria para fazer com esse desenho de cartoon. Eu falei, cara, você tá louco, não dá. Eu gostaria muito. Eu ficava falando para ele, vamos fazer vamos fazer um aí. Ainda mais pro Lilo, cara. Um ícone aí, uma grife do roteiro de quadrinhos que a gente tem aqui. Eu falei, caralho, que... Aí ele falou, vamos fazer. Eu lembro do Lilo quando ele... Eu lembro do Lilo dar uma... legal. Eu lembro do Lilo quando ele virou para mim. E o Lilo é uma figura iluminada, né? Porque ele é ótimo, cara. Ele é uma figura. E ele falando comigo, salivando, quase. Você não sabe com quem que eu vou fazer um gibi. Eu falei, com quem? Eu falei, com o Gilmar. Convenci ele. Com um ar meio satânico, ali, convenci ele mal. Eu falei, puta que pariu, vai ficar muito bom isso. E como ficou, do caralho, do cacete. Aliás, você fez um texto aqui sensacional pro livro aqui, né, cara? Agradeço. Vocês, né?
Ô, Gilmar, mas é uma experiência legal, é. É uma experiência legal, não é, Gilmar? Fazer Ah, quadrinho. eu achei, tava faltando fazer isso aí, né? Tava Assim, faltando fazer não essa precisa, não parada. precisa fazer a vida inteira quadrinho, pelo menos uma vez na vida, vai. É, isso. Foi uma vez, não sei se rola fazer de novo, enfim. Mudou muito o traço do começo até o final, porque foram 10 meses fazendo, né? Quer dizer, um desafio bem interessante, cara. Esse trabalho eu acho que foi legal, ainda mais fazer com Lilo, bicho. Nossa, isso que você está falando da risada satânica, porque a gente fez o Cramulhão e o Desencarnado, né? Imagina ele me mandando, você que trabalha com ele, trabalhou muito com ele, imagina ele mandando os áudios, né, pelo WhatsApp, com aquelas risadas no meio da noite. Acabei de ter uma ideia aqui, Gilmar, que você vai colocar o personagem. E ele dava aquelas risadas, cara, que dava medo. Eu olhei e falei, puta, dá medo. É, A sua é. risada é incrível. Eu não sei como ele faz. Tem algumas vezes que ele faz o roteiro dele e ele faz um roteiro paralelo, só com sabores, vamos dar essa analogia, assim, do que ele está fazendo ali. Então, ele escreve o roteiro tecnicamente, aí fulano fez isso, tal, parará, parari, pororó. Aí ele escreve um negócio paralelo ali, o Lilo é uma figura. Mas eu acho, por exemplo, vendo esse trabalho de vocês, eu acho que não tinha outro desenhista, cara. Toda essa coisa que eu estava falando da estranheza, das figuras lá e tal, né, porque é uma história do Lilo que é de terror, mas não é terror, é de humor, mas é um terror brasileiro, né, cara? Porque o diabo Mas, brasileiro. Fala mas aí, fala. eu não acho, não. Eu ainda não me convenço disso, cara. Foi um trabalho feito, assim. Eu acho que o roteiro dele sustenta muito, mas o desenho é de. Ele não tem uma. Enfim, não tem que ter também. Ele me convenceu disso, eu até aceitei. Não tem que ter uma uniformidade, sabe? Uma coisa do tipo assim, né? Mas eu acho que. Eu fico imaginando esse roteiro dele, cara, nos traços aí de uns caras que nem o Lelis, que tem essa coisa do caipira. O próprio Fernandes, que é muito dinâmico, né? Meu parceiro aqui, é muito dinâmico no traço, ele consegue fazer aquela coisa do caipira muito mais sofisticado. Eu fiquei imaginando, né? Dentro desses traços ao longo do tempo que eu estava fazendo e sofrendo esse quadrinho, né, para tentar corresponder ao texto do livro. Mas o texto dele segura muito bem esse livro, então dá orgulho de mostrar para as pessoas. Apesar de que a gente não mostrou, porque teve problema com gráfico e tudo mais, aí veio logo a pandemia, enfim, é um livro que teoricamente ele existe, né? Enfim. Mas ele teve uma boa venda, né? É Ele, no Comic Con XP, né, lá. ele vendeu bem, eu lembro do Lilo comentar comigo. Ô, Gilmar, e assim, quais são as perspectivas suas de trabalho? O que você está fazendo? O que vai ser? O que vai ser? Pois é. Agora, no momento, cara, é sobreviver. É sobreviver a essa porra aí que ninguém entende o que está acontecendo no mundo aí, né? Primeiro que é isso. O que está acontecendo, cara? A gente não sabe. E a gente talvez nunca saiba. Que tipo o que está acontecendo? É uma guerra? Porque as guerras antigas não existem mais, né? Existe até, né? Em alguns lugares provincianos ainda, do sangue pelo sangue, dos mortos, que ninguém ganha, né? Todo mundo perde. Então eu acho que isso daí faz parte de uma guerra diferente, sabe? Sei lá, o que a gente está vivendo aí agora. Então ninguém sabe direito o que é que vai ser, como é que vai ser, como é que não vai ser. A ficha está caindo, quer dizer, muito louco isso. Então eu fico pensando aqui, parado aqui, não tem muito trabalho agora, assim, o que vai ser depois, né? O que vai rolar? A única coisa que eu penso aqui é continuar fazendo os desenhos. Eu tinha uma perspectiva muito. Tinha uma vontade de fazer coisas em muros, em parede, sair do papel, né? Porque a Eu vi minha um vídeo base que de você papel. pôs ontem, ou antes de ontem, na gaiola. Muito Isso bonito, muito aqui no muro de bonito. casa, aqui dentro de casa, aqui tem um muro aqui esquecido, e aí eu falei, vou me encher de desenho essa parede aqui, porque eu queria aprender essa técnica, sabe? Eu acho muito, muito legal isso. De fazer, de sair fora do papel. Porque, Laudo, quando você fala do desenho que ele é assim,
livre, então eu tenho uma coisa para fazer o desenho que é sofrido quando ele tem limites no papel, digamos assim, entendeu? Por exemplo, para fazer o quadrinho, para fazer aquela coisa no quadrinho, cara, que tortura, como é que você consegue? Aí eu fico pensando aqui, por exemplo, no Folha Sulfite já é um espaço limitado, então eu queria ter o espaço além, para quando você começar um traço, seja lá no pincel, na caneta, você não tem limite, sabe? Assim, você vai até onde... Então eu estava querendo muito fazer esse tipo de experiência em parede, sabe? Em papéis maiores, sei lá como, fazer algum tipo de linguagem que o desenho ultrapasse isso, sabe? Assim. Eu sei. Eu já conversei, eu acho que chega uma hora. Curiosamente, eu conversei com uma autora de quadrinho e com um autor de quadrinho que não sei se conhecem, mas ambos me conhecem. E eles já, na época, só para emendar com o que você está me falando, eles comentaram que tinham um desejo de fazer algo escrito, fazer literatura. E pôr de lado a figura deles como desenhistas, mesmo desenhistas que escrevam suas histórias, e fazer literatura. Eu acho que eu já passei por isso, ainda tenho isso. Eu tive um período na minha história que eu era muito mais ligado a escrever, antes de trabalhar no começo dos anos 80 com quadrinhos, eu escrevia muito, fiz letra de música, cara, tá? Eu acho que chega uma hora, jogando tudo isso que você está falando, acho que chega uma hora que a gente tem essa necessidade de expandir a coisa, né? De sair daquele, olha, eu sou isso aqui, sabe? Eu acho que acho que pode ser mais, né? Não sei. Mas, Eu acho que é uma questão de alimentação do espírito artístico, entendeu? Talvez seja isso, por exemplo, chega num ponto que você precisa mexer nisso para você para você ter o estímulo para continuar fazendo. Então seria mais ou menos isso. Eu fico pensando em quem faz personagem, que amarração, cara, é castrado, né? Você fica fazendo aquilo. Então não dá para aguentar. O espírito artístico ele tem que ser mais dinâmico. Isso está na essência de quem faz um trabalho artístico, né? você sabe que eu passei uma história disso com a própria questão da Tia Ninha, sem entrar nisso, porque o papo é contigo, não é comigo, Não, mas mas sim. porque foi um material, por exemplo, que eu fiz durante muitos anos para uma revista masculina, com um caráter até certo ponto misógino, né? Ou seja, aquela questão da mulher objetificada. E quando eu voltei a fazer ela em 2017, eu queria romper com isso, com esse copyright, com essa coisa, a personagem, sabe, o Batman, ele é sempre aquilo, sabe, eu não estou falando mal desses, o Charlie Brown é sempre aquilo, está tudo certo, mas assim, eu me dou o direito da minha personagem, que é aquilo, eu mudar ela não precisar nem aparecer pelada nas histórias. É meio que um desafio, né? E como eu, no caso específico, eu não ganho, né? Não ganho, é meu, eu me dou esse direito. Acho que a gente precisa disso, né, Gilmar? Tem que alimentar algo nosso ali, né, para poder fazer. A gente sempre busca. Oi? Você buscar esse estímulo para você continuar fazendo, porque senão, por exemplo, no meu caso, eu posso dizer por mim, morro no negócio. Se eu tiver que fazer um personagem, acaba, né? Ele simplesmente não sai mais. Então tem que mudar, ficar mudando para poder continuar fazendo, né? Tem uma história, cara, que eu lembro, eu já comentei nesses vídeos que eu faço para o meu canal, eu não lembro com quem foi, mas então estou repetindo a história. Acho que numa flip, o Laerte, a Laerte, já, né, na época, e o Angeli, papeando ali com uma pessoa, com eles, e o Angeli falando do processo sofrido ali, de quando ele matou a Rebordosa, porque tal, eu sou maior que a personagem, né? E ele contando porque que matou, e blá, 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 blá. E a Laerte é ótima, né? Ali do lado, ouvindo ele, assim, dá uma voadora de salto alto, ainda maravilhoso. Eu falo, você leva muito a sério o personagem. Então, assim,
são só personagens, né, cara? É bem isso. Ficar preso é complicado. Eu tenho isso com desenho também. Eu vivo mudando meu desenho. Eu admiro que um tem um traço assim, que os caras falam, aquele ali é o fulano. Eu não consigo ter essa. E você acha o quê? Você acha que, ô Gilmar, você para parede é um negócio, fazer um desenho numa parede é um negócio, não tem limite? Fazer uma arte numa parede, fazer um grande painel, você acha que é uma experiência legal? Eu acho, cara, eu fico projetando isso, uma experiência muito boa de desopilar, sabe, assim, desopilação, você fazer esse demônio desse presidente aí, por exemplo, um negócio sem limite, assim, sabe, assim, de espaço, porque o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que a gente fica meio claustrofóbico dentro de uma expressão artística num espaço limitado, que você não pode expandir isso, cara. Imagina que agonia. Você está aqui com uma ideia, sabe, visceral aqui, que você precisa botar aqui, que é muito isso que acontece quando eu faço as coisas aqui. Aí você vai indo, faço 1000 caretas, né? Sou uma coisa meio... Não sei se sou muito exagerado, mas eu sinto desse jeito, né? E aí você vem e acabou o papel, cara. Aí, porra, aí fica aquela coisa meio angustiante. Você tem que ir até o final para poder chegar na desopilada necessária para aquilo que você está fazendo, entendeu? Então é por isso que eu estou falando de ir além do papel, que seria uma coisa muito legal para mim, né? Para mim pessoalmente falando, aí além desse negócio do papel sulfite, do quadrinho, ou uma parede, ou papel gigante, sei lá o quê, né? Eu acho que no final, quando tem mais, eu ia poder respirar muito mais tranquilo, sabe? De fazer um Acha negócio desse. que a tua grande... Vamos resumir a isso, mas é maior, né? Você acha que a sua grande crítica, vamos dizer assim, sua grande... enfim, seu chute no saco, sei lá, sua grande... ainda seria maior, ainda pode estar por vir. Ela pode extrapolar o limite do papel e mesmo do monitor ou da internet. Você acha que pode ser mais que isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ô, Gilmar, eu acho que já dá para nós fechar aqui, para não ficar longo, senão a turma... Deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. Eu tenho umas pessoas que falam assim, eu não vivo sem a arte. E tem gente que fala que dá para viver sem a arte, porque tem coisas que dá para você tocar a sua vida sem necessariamente estar com a arte, entendeu? Como é que é, Gilmar? Dá para viver sem a arte? Quem faz arte? Não tem jeito, né? Fala para mim. O que você... Eu acho que não, cara. Aliás, eu nunca imaginei um negócio desse ficar sem. Já pensei em fazer coisas paralelas, mas nunca deixar de fazer isso, porque está intrínseco na sua existência. Por exemplo, eu comecei a fazer isso, nem sabia direito por que eu estava fazendo, sabe? Assim, com 16 anos, 15 anos, eu lembro que eu fiz o negócio, foi um desenho que ele foi xerocopiado, e para mim era uma publicação aquilo, então era, sabe assim, que era um cartaz de, sei lá, das quantas que eu fiz quando tinha 14, 15 anos, se não me engano. Então, a partir daí, já faz parte de... Então, é como se, por exemplo, se você parasse hoje de fazer, por algum motivo, o seu trabalho artístico, e a gente pode ampliar isso, não só... A gente pode falar que além do desenho, que é o que a gente faz, a nossa praia aqui, né? Qualquer A coisa. coisa da tinta no papel, a música. Imagina, sabe, um cara que tem a vida essencialmente produzindo, cantando, parar, né? Acaba, a pessoa morre. Então, com a gente, eu acho que acontece a mesma coisa. Eu nunca parei nem para pensar em falar, quero parar, quero mudar de atividade. Não, nunca pensei. Eu acho que é fundamental para a gente, cara, para a gente continuar Porque existindo aí. eu vou emendar um negócio contigo para a gente fechar esse papo, Gilmar, que até assim, eu não sou um papo altruísta, aquela coisa, né, caminhando ao sol, não é isso não. Eu vi muita gente na internet, no Facebook, principalmente, reclamando, depressiva, que não está vendo futuro, que tem vontade de parar tudo. Gente que faz arte, não importa o grau de sucesso.
ou às vezes até o grau de sucesso, vamos supor, interfere. E eu acho que mais do que nunca, né, Gilmar, hoje em dia, acho que a gente, como fazedor de arte, cada um na sua função, a gente tem que segurar a onda para extrapolar essa onda negativa que é muito grande, né? E, não é? Acho que ter esse entendimento que você falou aí do que é inerente na gente é importante, né? Pois é, eu acho, assim, tem muita, porque tem uma, por exemplo, dentro da arte tem um leque, com várias ramificações, vários tentáculos, né? Várias linguagens, várias maneiras de sobrevivência, enfim, uma coisa bem ampla e complexa, né, da gente fazer uma análise aqui, mas por exemplo, aquela pessoa, sei lá, o artista que pensa meramente em fazer o trabalho, tem que dar grande, senão não tem sentido, sei lá o quê, acho que já mistura um pouco. Então, eu acho que além disso vai a sua característica como artista, né, de fazer um trabalho para você mesmo, sabe? Existir como, sabe, para te alimentar, para poder ter sentido para você viver, né, digamos assim. E eu acho que isso faz muito parte da nossa vida, né? Então, eu, por exemplo, já transitei em livros didáticos que dava grana, sabe assim? Em paralelo a isso, fazia um quadrinho independente, fazia umas coisas meio bobas ali, independente para poder higienizar isso, aquele trabalho mais pesado. E vai muito da sua busca, cara, da sua paixão por tudo isso, de você fazer com que isso seja a ferramenta da sua sobrevivência, sua existência e tudo, entendeu? Então não adianta ficar. Eu não vejo, eu não acho que cabe o negócio de ficar reclamando assim, falar, não vai dar, o mercado é ruim, blá, blá, não sei o que. Não. Você faz movimentar isso, seja ele qual for, entendeu? Fora do Brasil, fazendo muro, sei lá o quê, entendeu? Mas movimentar, higienizar isso, colocar sua alma em cima disso, você movimenta. Ficar reclamando e tal, não vai. Aí você vai, enfim. É claro que isso é muito particular, isso tem muitos. Não dá para, não é simples assim fazer uma análise assim. Isso é muito mais complexo do que isso que a gente está falando aqui. Mas eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que só dois lances. Uma vez eu conversando com um rapaz, muitos anos atrás, que desenhava muito bem, e eu não sei se ele parou de desenhar, mas ele desenhava muito bem quadrinho. E ele parou de trabalhar de quadrinho porque ele precisava sustentar a família e tal, e foi trabalhar aqui em São Paulo, numa uma loja chique de tapetes caríssimos. E eu encontrei com ele num shopping, e eu falei para ele, a gente conversou, eu falei, cara, mas não adianta, porque isso não vai sair de você. Você parou de trabalhar, mas está dentro de você. Isso vai chegar uma hora que vai gritar, cara. Né? Não tem jeito. E eu lembrei de uma coisa, cara. Quando eu era moleque, tinha uns 15 anos, eu escrevi um livro de poesia. Não cheguei a publicar, mas eu escrevi um livro de poesia e eu dei para um professor de uma faculdade, morava no interior na época, ele revisar para mim. E ele revisou e ele me deu uma carta datilografada. Isso é muito velho, né? E ele falou um negócio que eu nunca esqueci, tanto que eu sempre falo isso. E eu esqueci o nome desse professor, olha que merda. Que ele falou que o ato de eu fazer já significava muito. Você entendeu? Eu tomei muito isso para mim. Então, por isso que eu nunca consegui chegar para uma pessoa e falar, olha, seu desenho é ruim, vai trabalhar no banco, meu filho. Eu acho que não, porque ele pode estar ruim hoje, mas amanhã o cara pode ser um monstro, né? Desenhar. Então, eu acho que é fundamental. Acho que não tem como a gente pensar em parar agora, não ver. Eu não digo você, mas eu vejo muito isso. Eu acho que não é interessante. Mas cada um sabe o seu, né? Pois é, o lance da loja de tapete do pessoal que você estava citando aí, por exemplo, na, na, na coisa que faz parte da vida da pessoa, o trabalho artístico, no mínimo, cara, ia desenhar tapete, ia fazer quadrinho no tapete. Ele ia acabar fazendo isso, ele ia colocar na cabeça do patrão, ou ele mesmo ia produzir para ele, enfim, sei lá. Porque não tem como a gente escapar disso também, enfim, a gente dá um jeito de inserir isso, acho. É. Gilmar, então tá bom, filho. Obrigado. Legal.
cara. Porra, meu, você deu uma aula de arte e de vida. O povo vai, ó. Sou meio exagerado, enfim, sei lá. Mas valeu, Laudo, obrigado aí, cara. Você é meu parça aí. Vamos torcer para que a vida volte à normalidade, digamos assim, aceitável. Mas eu acho que tudo isso que está acontecendo, tanto político como crise sanitária, tudo isso é para nos movimentar para uma coisa boa aí, enfim, eu acho, né? Vamos ver o que vai nos espera. Eu acredito que a gente sobrevive, cara. Eu acredito que a gente sobrevive. Eu não praguejo nada contra todo esse povo aí. Outro dia eu pus um comentário do Sam Erg, né? Você sabe quem é o Sam, né? Eu falei, eu não desejo mal para ninguém desses caras, porque o que é deles está guardado. E assim, não é uma praga, é uma grande lei, então não tem jeito. Mas a gente sobrevive a isso, Gilmar. A gente, se Deus quiser, nós vamos nos ver logo. Isso, meu querido. Nos abraçar de novo, conversar de novo de perto, participar dos eventos, enfim, é isso aí. Vamos torcer para isso. Gilmar, espera aí. Deixa eu parar o trem aqui.